E a partir de agora, nós vamos falar de um assunto muito importante para você. A máscara é um item obrigatório para evitar o contágio por Covid. A ciência atesta isso. Sua utilização prolongada, no entanto, pode causar irritação na pele ou alergias, dependendo da sensibilidade de cada pessoa. E aí, nesses casos, você sabe por acaso o que fazer? Esse é um assunto do dia na pausa do café. Pois é, para nos auxiliar, nós vamos conversar a partir de agora com a dermatologista, a doutora Iris Alencar. Doutora Iris, satisfação conhecê-la, bem-vinda. Bom dia, bem-vindo a todos os telespectadores. Doutora Iris, afinal de contas, isso pode de fato acontecer? A alergia, na verdade, ela pode se apresentar de diversas maneiras e em qualquer situação, né? Perfeito. Sim, pode sim acontecer e a gente tem visto muito mais agora nessa pandemia com o uso das máscaras. As máscaras, elas podem causar alergias por diversos motivos. Pelo tecido, pelo elástico atrás dela, algumas que têm metal, geralmente as de uso hospitalar, também podem causar alergias. E aí, o que é que a gente deve fazer? Principalmente, utilizar tecidos naturais, como, por exemplo, o algodão. Se o paciente tem alergia ao elástico da máscara, tem pacientes que têm alergia ao látex, que é o composto principal do elástico. Então, ele pode utilizar máscaras que sejam feitas com abas, Do próprio tecido, né? Com o próprio tecido, isso, de algodão, mas que ele não prenda atrás da orelha, que ele prenda atrás. Então, assim, são abas livres, que você prende em cima e você prende embaixo. Outra coisa que a gente tem visto muito nos consultórios é o que a gente tem chamado de masking, que é uma acne, que são espinhas causadas pela máscara. Por quê? Porque essa região fica mais abafada, porque você precisa ter uma vedação maior para poder se proteger do coronavírus, e aí a oleosidade da região aumenta. Então, muitas vezes, os pacientes que nunca tiveram acne na vida, nunca tiveram espinhas, passaram a ter. E aí, o que é que a gente deve fazer? Deve lavar a pele com sabonete adequado para o tipo de pele, de preferência um sabonete líquido, 2 vezes ao dia. Evitar produtos irritativos, então se você tem uma pele mais sensível, utilizar hidratantes adequados para o seu tipo de pele. E se mesmo assim trocar as máscaras, isso é extremamente importante, porque aquela umidade que fica ali enquanto você fala, a saliva é ácida, então ela pode acabar irritando ao redor da sua boca, e aí você não sabe o que é, passa a coçar, vai levar mais a mão ao rosto, né, provocando mais possibilidade de contaminação ao Covid. Então, assim, esses são coisas que a gente pode fazer em casa. Mas se mesmo assim você continua com alergia, aí realmente você vai precisar procurar um dermatologista. E essa alergia pode ser uma vermelhidão, pode ser um chamado plurido, né, que são os carocinhos vermelhos, né, pode coçar. E aí precisa ter cuidado para não se automedicar também, né? Perfeito. Ela pode começar com uma descamação, uma vermelhidão, como você falou, que a gente chama de eritema, o prurido, que é a coceira, e às vezes é uma coceira inespecífica. Você está sentindo o seu rosto coçar e você não sabe o que é. E muitas vezes pode ser por causa da máscara, sim. E sim evitar se automedicar, porque às vezes a gente tem muito o hábito brasileiro, principalmente, de tudo é passar uma pomadinha de corticoide, ou aquela pomadinha que tem tudo. Então, às vezes, você acaba piorando ainda mais essa sua alergia, pode piorar a acne que surgiu e você não sabe por que foi. A máscara, ela pode também dar algum tipo de alergia, doutora, na região ocular? Sim. Ao redor dos olhos também, é possível? Isso, perfeito. Pode sim dar alergia em região ocular, principalmente se, por exemplo, se você tem alergia ao níquel. E o níquel, que é um metal, ele é utilizado para vedação dessas máscaras mais de hospitalares, né? Porque aquelas que a gente tem cirúrgicas, se você tirar o metalzinho dentro dela, muitas vezes ela tem um revestimento plástico por fora. Então, assim, o metal não fica realmente em contato com a sua pele. Então, você pode sim ter uma alergia, você pode ter inchaço importante, pode ter muita coceira nos olhos também, porque às vezes a alergia ela não se dá só naquele lugar, ela pode migrar para outras áreas. É importante a gente ressaltar cada vez mais que a importância da máscara, né, como um objeto de prevenção, isso nem se discute mais, né? O que pode se discutir é a qualidade dessa máscara, né? Se ela pode ser descartável, se ela pode ser de algodão, se pode ser de um tecido até sintético, entendi tudo, né? Agora, tem gente que me perguntou nas redes sociais, quando nós anunciamos ontem,
o tal do face shields, ou aquelas máscaras transparentes, são de fato o indicado? Isso também pode ocasionar algum tipo de alergia ou não? Então, o Face Shield, ele pode ser utilizado a mais. Jamais use só o Face Shield sem máscara dentro. E aquelas máscaras que são só de plástico, né, isso que parecem, são bem bonitas, porque vê seu rosto todo, elas não protegem. Porque elas são um plástico, então, muitas vezes não veda bem no seu rosto e vai acabar passando gotícula viral ou você também pode se contaminar. Perfeito, olha, e evidentemente que se você sentir qualquer tipo de alergia, buscar sempre um profissional qualificado, né, doutora? Perfeito. Olha, quero lhe agradecer imensamente, né? Parabéns por ter nos atendido ao convite. Seja bem-vinda sempre, tá? Sempre que precisar. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom dia. Doutora Iris Cavalcante está aí conosco, nos ajudando, né, nessa terça-feira aqui no Pausa do Café.